Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 18º episódio. E hoje eu quero falar com você sobre uma questão que eu venho percebido e notado cada vez mais no meu comportamento e que talvez faça sentido também do lado daí. Como o título diz, sobre sentir os sentimentos. Pode parecer algo extremamente óbvio, mas eu comecei a perceber o quanto eu me prendo muito mais a encontrar uma razão para o que eu tô sentindo, racionalizar aquilo que eu tô sentindo, do que simplesmente sentir e entender aquilo sem julgar, sem nenhum tipo de julgamento de certo ou errado. Entender que é um processo natural. E é disso que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Você já parou para reparar no que exatamente você pensa quando tá sentindo um sentimento desconfortável? Quando você tá ansioso ou quando você tá se sentindo triste? Eu parei para reparar isso depois de uma situação em específico, mas quase sempre os pensamentos são sobre: mas eu não poderia estar sentindo isso, né? Isso não é certo. Ou de repente um porquê eu tô me sentindo assim. E é aqui onde eu quero chegar, né? O sentimento ele não tá ali pra ser julgado ou condenado. Ele só acontece, né? É uma resposta natural. O que você faz com ele, sim, é o caminho racional. Faz sentido? E como eu me dei conta disso, né? Qual é a razão do tema desse episódio? Eu estive numa conversa com uma pessoa recentemente, onde estávamos conversando sobre uma situação que ocorreu um tempo atrás, enfim, quando estávamos numa relação amorosa. Em que, enfim, não era algo sério, mas tudo foi muito conversado, comunicado, colocado limites, enfim. Mas num dado momento aconteceram coisas nessa relação que me deixaram triste, né? Onde eu me senti triste. No entanto, racionalmente falando, eu não deveria me sentir assim, né? Por uma situação em que foi estabelecido limites e que foi tudo conversado. E tudo estava sendo justo, né? Racionalmente falando. Mas, veja, eu me sentia triste, né? Mas não no direito de dizer isso, né? Não no direito de comunicar isso pro outro, porque não seria certo eu me sentir assim. Ó, que doideira. E aí surgiu essa conversa um tempo depois, a gente conversou, enfim, e a pessoa perguntou se eu tava bem com tudo o que aconteceu. E eu disse que tava tudo bem, que a gente conversou e que, enfim, ela não tinha feito nada. Eu olhei pelo viés da situação, né, do racional. Mas a pessoa insistiu e falou: eu tô falando sobre como você se sentiu e não sobre o certo e o errado. E aí isso me pegou. Porque isso me abriu a ideia também de que saber expressar os sentimentos é também abrir mão dessa narrativa do certo e errado. Porque não existe certo e errado para sentimentos, certo? É abrir mão, né, de uma coisa racional, de uma narrativa racional sobre o que dizer e simplesmente dizer o que você está sentindo. De alguma forma isso também é racional, porque aí parte da honestidade, da autocompaixão sobre o que você está sentindo sem nenhum julgamento e daí você racionalmente entende o que fazer sobre o que você está sentindo, que talvez seja o passo mais importante. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar nessa parte. E além dessa narrativa do julgamento, também existe uma outra narrativa, né? Que são aquele processo de análise antecipado sobre o que você tá sentindo. É onde, por vezes, a gente só tá ali na situação, ou se sentindo triste, e já iniciamos esse processo de análise, essas perguntas do porquê eu tô sentindo isso, e de realmente não se permitir sentir aquilo, só de começar um julgamento, começar um questionamento sobre aquele sentimento. E que loucura, né? Às vezes eu me sinto ansiosa e eu não dou nem um minuto, não me permito um minuto estar ansiosa, né? Eu já começo a pensar em quais razões eu tô sentindo aquilo, ou já adianto uma resolução daquilo sem mesmo entender o que é que tá acontecendo, sem respirar, enfim,
Já aconteceu com você? E como a gente vai entender de fato aquilo pelo que a gente tá passando se a gente não passa pelo processo? Faz sentido? Quando a gente fala sobre só sentir os sentimentos, parece algo raso ou talvez irresponsável da nossa parte sobre o processo de autoconhecimento, sobre o quanto você pode também aprender com aquilo que você está sentindo. E não é sobre isso esse episódio, não é sobre deixar isso de lado, sobre esconder essas emoções. É mais sobre passar pelo processo, né? É um caminho de sentir plenamente esses sentimentos, né? E talvez o primeiro passo mais importante seja sobre não julgá-lo, né? Não adicionar um selo de certo e errado sobre o que eu tô sentindo naquele momento, né? E não se maltratar por se sentir dessa forma, sobre se sentir da forma X ou Y pela situação Z. É exatamente a coragem de se sentir vulnerável e humano com sentimentos que não são controláveis, né? É de fato ouvir o que você está sentindo e não reprimir aquilo que você está sentindo, e não julgar aquilo que você está sentindo. Mas sim, de novo, é importante identificar o que você está sentindo. Sem julgamento ou análise, apenas o que. Só observa os seus sentimentos, né? Tira ali um momento só para observar, só olhar. Um ponto até legal, de repente, é você olhar como um terceiro. Tenta olhar como se você estivesse do lado de fora, como se fosse outra pessoa. Será que você ia julgar? Será que você ia olhar com esses olhos impregnados de julgamento? Ou você ia olhar com compaixão? Tenta dar um nome pro que você tá sentindo. Parece bobo, mas tenta dar um nome. Tô me sentindo ansioso, tô me sentindo triste, tô me sentindo feliz. É importante também reconhecer e nomear que tipo de sentimento você está sentindo. Existem, inclusive, listas de sentimentos, enfim, e isso pode ajudar a ser mais específico sobre o que você está sentindo, né? Muitas vezes a gente não tem tanto repertório sobre sentimentos para nomeá-los de fato. E, por último, e não mais importante, é aceitar o que você está sentindo. Só reconhece que isso faz parte da sua experiência e é uma reação natural para o que acontece na nossa vida, independente da reação que você esteja tendo quando se fala em sentimentos, né? Não sobre comportamento, mas sobre sentimentos. Só aceite que é a forma como o seu corpo entende aquela situação e está se sentindo sobre aquela situação, né? Não tenta criar uma luta interna negando isso que você está sentindo. Existe um ponto que eu pensei muito também ultimamente e tenho reconhecido sobre mim, que é: quanto mais você sente determinado sentimento, melhor você sabe lidar com ele. Parece uma ideia meio boba, e é, mas talvez não seja tão óbvia pra você como não era pra mim. Por isso, é importante que a gente se permita sentir uma variedade de sentimentos, mesmo os sentimentos desconfortáveis, talvez principalmente os sentimentos desconfortáveis. Você começa a adquirir aprendizados para gerenciar e construir consciência sobre esses sentimentos, né? Por exemplo, uma pessoa que não lidou com o sentimento de raiva na infância, ou, enfim, foi protegida de situações que pudessem gerar esse sentimento de raiva. Pode ser que ela tenha um comportamento muito inesperado quando ela sentiu pela primeira vez na vida adulta. Faz sentido? Ou seja, viver plenamente os seus sentimentos também pode te ajudar a construir inteligência emocional e resiliência para enfrentar os novos desafios, enfim, coisas que são inesperadas e que talvez você não tenha presenciado ainda. Enfim, apenas para viver os altos e baixos da vida que nos proporcionam sentimentos diferentes. Você se identificou até agora? Eu gostaria de falar um ponto que envolve muito do que eu falo aqui no podcast de uma forma geral. E eu falei mais especificamente sobre isso no episódio sobre o excesso de pensamentos, que é sobre a prática da atenção plena, né? É uma técnica de estar presente
no presente, vivendo plenamente o presente, sem criar expectativas sobre o futuro e sem vivenciar o que aconteceu no passado. Então é sobre direcionar intencionalmente a sua atenção para o momento presente. E essa prática tá muito, muito, muito ligada à ideia de sentir os sentimentos. Essa prática, ela desenvolve a sua percepção de simplesmente se permitir sentir as coisas sem nenhum julgamento, sem nenhum tipo de rótulo sobre o que você tá sentindo. Então, fica essa dica aí pra você que também tá sentindo na sua cabeça a mil, querendo resolver tudo o que você sente. É isso, eu quero conversar com você hoje. Espero que tenha sido relevante e que possa te ajudar a lidar com seus sentimentos. Um beijo e fique bem.